O Brasil, em relação a essa questão dos BRICS, ele não tem se posicionado suficientemente. A gente ali está fazendo uma figuração que está muito abaixo do nosso potencial. E eu vejo, por exemplo, inclusive, o Rubão comentar que o Brasil pode ser considerado até um sabotador, né, um infiltrado dentro dos BRICS. O Wellington Calazans, também jornalista, amigo nosso, comenta a mesma coisa. Porque tá ali com um pé nos BRICS e um pé buscando sempre a aprovação dos Estados Unidos, quase como se fosse um cachorrinho abanando o rabo para os Estados Unidos, né? E a gente está num período que é um período bastante importante para a história da humanidade, em que a gente tem que impulsionar esses processos que estão sendo capitaneados pelos BRICS para o próprio Brasil ser um país livre. Livre no sentido de ser capaz ali de determinar o próprio rumo no cenário mundial. Por quê? Vamos supor, o Rubão chegou ao poder, né? Só que o Brasil não fortaleceu suficientemente os BRICS. Portanto, a gente não conseguiu empreender a desdolarização. O Rubão chegou no poder, a primeira coisa que vai acontecer, sanções, né? Exato. Meteu sanções. Aí a situação já começa a ficar problemática se a gente não tivesse fortalecido suficientemente os BRICS a ponto de ter ali saídas econômicas em outras direções para a gente poder fazer comércio mundial. Né? Aí, você meteu sanções, começa a desestabilização, porque com sanções vai ter muita coisa que a gente não vai conseguir comprar. O Brasil hoje não produz quase nada fora aí do agro, né? A gente produz bastante coisa no agro, mas em outros setores a gente produz pouca coisa. Será que as sanções não seriam boas pro Brasil? Seriam boas se a gente tivesse feito o trabalho, o dever de casa, tipo a Rússia. Pode ser a hora de começar. Vamos a gente tem que começar o mais rápido possível. Vamos industrializar. Sim. Foda-se essas sanções. Mas o problema é que se a gente não já se industrializar, pelo menos razoavelmente, antes das sanções, as sanções elas vão gerar instabilidade social. Porque o povão não quer saber o motivo pelo qual ele não está conseguindo comer direito e comprar coisas. Ele só quer saber que ele quer comprar coisas. Não interessa a geopolítica para ele, não interessa nada disso. Ele quer comprar, ele quer consumir. Ele vai ver, é porque tem esse... Mas o presidente é bem intencionado, o presidente é virtuoso, o presidente que tá fazendo isso porque ele quer que o Brasil seja um país livre. O cara não quer saber. Nada a longo prazo importa, né? Nada a longo prazo importa. Então vai começar a ter agitação, vai começar a ter revolta e por aí vai. E aí o país pode acabar sofrendo uma revolução colorida porque o povo, ele tá sofrendo e ele não entende o porquê dele tá sofrendo. Né? É por isso que, pra gente conseguir sair dessa e além do dessa povo, armadilha... a elite vai sofrer, né? Que é o grande peso, né? Exato. O peso né? vem de cima. Até eles esperavam que o conflito na Ucrânia fosse acabar, precisamente porque todo mundo achava que as elites russas, que eram muito ocidentalizadas, iam dar um golpe no Putin. Ou iam pressionar o Putin a ele parar. Porque o cara da elite russa é um cara que ele mora na Rússia, mas ele tem uma casa na Flórida, uma casa no Caribe, uma casa não sei onde, os filhos dele estudam na Inglaterra, a mulher dele vai todo ano pra sei lá onde, pra fazer cirurgia, vai pra Califórnia pra fazer cirurgia plástica, né? Ele só consome música dos Estados Unidos e roupas da Itália e por aí vai. E aí, sanções... Acabou aí a vida internacional do cara, né? Então, e essa elite não enfrentou o Putin lá? Não. Porque essa elite percebeu que se ela fizesse isso, teria consequências que não são muito interessantes. Não ia ser mais elite. Muitos deles fugiram da Rússia, né? Fugiram da Rússia, viram que é melhor fugir da Rússia. Mas no sentido de tentar dar golpe, não ia funcionar, porque a essa altura do campeonato, a máquina russa tá bem azeitada, né? Mas hoje o mundo globalizou de uma forma também que todas essas elites burguesas, elas têm condições de fazer isso, né? Qualquer projeto de nacionalização, não concordo com o que está acontecendo, o cara tem cidadania em outro lugar, tem dinheiro em outro lugar, tem investimento fora. Então ele consegue se desligar de qualquer país e não vai alterar em nada para ele. Sabe quem tem pátria? O pobre. O pobre é classe média. Porque o pobre, ele nasceu num lugar, ele vai estudar ali. Se a gente pegar o pobre mesmo, a pessoa humilde, né? Ele vai nascer numa cidade, ele vai ser educado na escola mais próxima, ele vai eventualmente começar a trabalhar num lugar relativamente perto, né? Ou na roça mesmo, da sua cidade, do seu ali, do seu interiorzinho ali. Ele vai casar com uma moça de relativamente perto, de uma família conhecida provavelmente. Talvez ele nunca saia da sua cidade. Hoje em dia isso é muito mais difícil,
Mas se a gente pegar aí 30, 40 anos atrás... Mas ainda tem, Não, é raro, mas acontece muito. Se bobear, ele nunca vai sair da sua cidade. Ou talvez... tipo assim, mais fácil ainda, nunca vai sair do seu estado. Ele vai ficar ali, ele vai ser enterrado no mesmo cemitério que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós foram enterrados. Ele tem pátria, ele tem chão, ele tem raízes, né? A classe média, na medida em que o cara, ele constrói ali uma vida também mais ou menos localizada, ele vai construir uma empresa ali, uma pequena empresa naquele lugar, ele vai contratar pessoas dali, ele vai lidar com pessoas dali, com fornecedores dali, com outras relações comerciais mais ou menos no mesmo entorno também. Ele também tem pátria, ele também tem interesses que estão ligados ao chão. O empresário produtivo, né, o cara, por exemplo, da indústria... ele geralmente tem interesses que são interesses bem ali localizados, regionalizados, situados, nacionais. O cara do grande capital, ele não tem pátria. O rico, ele não tem pátria. Por quê? Você pega esses caras aí, do Zuckerberg em diante, esses outros caras aí. O cara nasceu num país, a empresa dele está sediada num outro país, a sua esposa... é estrangeira, sei lá, é asiática muitas vezes, né? Os seus filhos vão estudar na Suíça. E vai fazer natação em outro... Ele vai, por exemplo, a empresa dele vai se fragmentar, né? Ela vai fazer outsourcing. Então, por exemplo, beleza, a sede tá ali nos Estados Unidos, mas a mão de obra da base da empresa é africana, ou é, por exemplo, árabe, ou é paraguaia, ou coisa do tipo, né? Mas aí, isso aí, o que ele faz é montado na Alemanha, né? As peças vêm dali, a matéria-prima vem dali, monta na Alemanha. Os filhos estudam na Suíça, por exemplo. Ele vai tirar férias em Dubai, né? Então, assim, o cara... ele não tem raízes, ele não tem pátria, né? Ele não tem chão. Ele não sente que o destino dele... tá ligado ao destino daquele país e daquele povo, e que se o povo e aquele país caírem, colapsarem, ele cai junto, porque ele pode pegar um avião e ir pra onde quer que seja. E você sabe que, pra mim, um dos problemas assim do nacionalismo não avançar, que precisa ser resolvido, é a gente parar de separar essas classes, sabia? Eu acho que é um grande problema a gente separar o pobre da classe média, assim, sabe? Com certeza. Pra mim tinha que colocar tudo no mesmo bolo. É o povo. Somos o povo. Somos o povo. Tudo um só. Enquanto eu acho que rola esse discurso de... que é engraçado isso aí, né, cara? O pobre, ele odeia muito mais a classe média do que o rico. E enquanto tem esse ódio, tem às essa vezes separação... ele ama o rico, inclusive. Ele ama o rico distante e odeia a classe média do seu bairro. Odeia a classe média, cara. E assim, enquanto houver essa separação, parece que a gente não consegue avançar, sabe? Concordo. Passou da hora da gente virar uma massa só, um povo só, e somos nós contra eles. Essas elites. Somos nós contra eles. É ali que estão os filha da puta ali. Sim. E aqui, enquanto isso não acontece, é pobre matando pobre, velho. Isso. É pobre ferrando com pobre. É o pobre em conflito com o cara um pouquinho melhor posicionado. Né? Sabe? Tá entendendo? Você tem um carro, você tem condição melhor, você tem uma casa, não sei o quê, mas às vezes você vai olhar financeiramente, o cara deve até mais do que você que não tem nada. Tá mais pobre. Se você pegar o recurso final, o recurso financeiro final... Às vezes ele teve condição melhor de jogar o jogo ali, né? Mas ele tá mais pobre, velho. Vamos pensar, o pobre, ele tem 1.200 pra gastar todo mês. Mas é dele, esse 1.200 é dele. O cara tá gastando 4 mil, mas é 10 mil. Ele tem nem os 4. 10 mil, apesar dele eu sei, mas tem nem 4, ele tem menos que os 1.200. Ele vive uma vida mais digna, né? Ele vive uma vida que não falta as coisas igual falta pro realmente tem mais. O choque de realidade é o seguinte, um cara que ganha 10 mil por mês, ele tá muito mais perto de um mendigo do que um cara que ganha 1 milhão por mês. Com certeza. Tá entendendo? E muitas vezes o cara não percebe isso, né? E a própria pessoa de classe média, por ilusão, por ficar seguindo um monte de coach maluco, ideólogo maluco, ele se acha um bilionário em treinamento, né? Quando ele tá muito mais perto ali do chão de fábrica do que do Warren Buffett, do Elon Musk, do Zuckerberg e por aí vai. Ele não é um bilionário em treinamento porque ele fica assistindo vídeo idiota de coach e paga curso de maluco. Ele é basicamente um cara que por uma série de condições familiares, ou de sorte, ou de contexto, ou de preparação um pouco melhor, ou outras condições, ele conseguiu galgar um pequeno posto que o coloca ali um pouquinho melhor do que o cara chão de fábrica. Né? Que o chão de fábrica, muitas vezes,
ou um motorista de Uber, ou essas outras pessoas, às vezes é alguém, inclusive, que também já foi classe média e acabou caindo um pouco, perdeu, reverteu. Existe uma certa facilidade no Brasil você sair ali, né, de uma posição pobre, pequena classe média. Pobre, às vezes tá tudo indo bem no Brasil, né? Índices econômicos disparando, então você consegue ali subir alguns degraus, você vira pequena classe média. Crise econômica, você volta ali, às vezes, a ser pobre e perde coisas que você acumulou e por aí vai. Isso aí se comunica, só que muitas vezes o cara, quando chega na classe média, ele acha que ele é ali um bilionário com um pouco de dinheiro a menos. Será que né? é por isso que e o pobre tem raiva dele? Porque ele se acha demais? Talvez. Ou é porque é o cara lá de cima que tá realmente Não, o cara de cima ele manipula, essas peças, com certeza. Né? O cara lá de cima ele manipula com certeza porque você cria dessa maneira aí conflitos sociais que impedem que o povo se identifique como povo em primeiro lugar. E tira ele do foco, né? Ele não é foco mais de discussão. Esse é o problema, por exemplo, do PT. No discurso mesmo. O discurso ideológico do PT no que concerne classe nunca foi contra o rico. Sempre foi contra a classe média. Só você vê aí discurso da Marilena Chauí e de outros ideólogos do PT. É a classe média paulista, a classe média sulista, a classe média catarinense, por aí vai. Nunca, porém, houve um discurso que seja contra essa superclasse transnacional de financistas, banqueiros e parasitas sociais de todo tipo. Ao contrário, no poder, eles acabam sempre se aliando a esses setores, porque eles acham que se eles não se aliarem a esses setores transnacionais, o Lula vai ser derrubado, o Lula vai sofrer um golpe e por aí vai. Quando, na verdade, é o fato de que eles têm uma visão distorcida em relação ao povo brasileiro, que coloca ali o cara que ganha... Vejam o desprezo com o qual o petista ou o esquerdista em geral se pronuncia em relação ao cara de classe média baixa. A gente vê isso no caso do Pix, né? Pobre não movimenta mais do que 5 mil reais, né? O pobre de direita. E por aí vai. Isso aí, que comunicação você tem com o povo se você trata ele como retardado mental e você trata ele como sendo um miserável, né? Um merda e por aí vai. Né? Então, assim, esse é um dos efeitos de você ter aí essa falsa compreensão, essa falsa consciência em relação ao fato de que, sim, o proletariado, o campesinato, esses setores mais humildes e a classe média, eles estão muito mais próximos no sentido concreto e real do que distantes. É claro, isso é algo que tem que ser colocado também para a própria classe média, para ela entender que o funcionário, né, o trabalhador, né, o cara mais humilde, ele não é um inimigo, ele não é o demônio, ele não é ali um merda ou coisa do tipo, né? Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito dos dois lados. Tanto na classe média, para que eles adquiram e fortaleçam mais essa consciência nacional, tanto como em relação também aos mais pobres, que às vezes possam ter algum tipo de ressentimento em relação à classe média. Essa é a chave, a aliança entre o proletariado, campesinato, classe média, militares, né, e estudantes, é a base aí, uma base interessante para uma revolução nacionalista. Sabe que eu falei pro Jones, né, que eu gosto muito das ideias nacionalistas, né? E aí ele falou assim, o que você entende por nacionalismo, Rodrigo, tal, né? Aí eu falei, Rubão, vem cá, troca ideia com a gente, tal. Ele falou, uma revolução é importante, mas desde quando a gente tem que ver quem que vai fazer essa revolução. Se a revolução não foi feita pelo proletariado, ela não vai dar certo. Que pode ter uma revolução nacionalista, mas as empresas ainda ficar nas mãos dos burgueses. E aí não vai dar certo. Tem que ser uma revolução onde as empresas vão ficar na mão do proletariado. Aí depois você vai pensar nisso aí, mas mesmo assim, se tiver uma revolução e as empresas ficarem nas mãos dos nacionalistas, né? Já vai ser bom pro país isso aí. Já vai melhorar muito pro país. Eu já vou brigar com o Jones agora, porque a gente sabe também. Não adianta você pôr na mão de todo mundo. Não é todo mundo que vai ter capacidade de gerir. Essa noção de que o proletariado vai controlar as empresas é um mito. Porque não existe empresa controlada. Não sei se você tem uma cooperativa. E o cooperativismo é um caminho interessante, às vezes, para o âmbito econômico. Mas, mesmo que você tenha ali um cooperativismo, você vai ter ali alguém gerindo. É da natureza da humanidade se organizar de forma razoavelmente hierárquica. Toda a questão é se essa hierarquia é justa
ou não. A União Soviética, Estado, proletário e por aí vai, ela tinha uma hierarquia extremamente rígida, na verdade. Ela tinha uma certa facilidade para um cara que nasceu camponês, nasceu ali proletariado, o cara conseguia galgar através do partido. Mas ainda assim, você tinha uma hierarquia rígida e não era o proletariado enquanto classe dominando, era uma elite. Uma elite que tinha alguns elementos que podem ter nascido do proletariado ou do campesinato. Mas era uma elite. A partir do momento que está no poder, está no topo de uma hierarquia, é uma elite. Né? Então, assim, essa perspectiva aí do Jones Manuel, obviamente é uma perspectiva influenciada pelo marxismo no qual ele acredita. Então, respeito isso no sentido ideológico. Mas a gente tem que pensar em outros termos. Realidade. A gente tem que pensar que na possibilidade, porque olha só, você eliminar a burguesia enquanto classe, mas você não eliminar a mentalidade burguesa, o próprio espírito burguês, a maneira de pensar burguesa nesse sentido negativo, não adianta você colocar ali nas mãos de uma equipe, de um comitê de gestores vindos de classes mais baixas, mas com a mesma mentalidade materialista, que você vai alcançar aproximadamente um resultado semelhante. Tanto que os caras que viraram oligarcas na Rússia eram todos, outrora, comunistas, vindos do proletariado e do campesinato. Como é que fica isso? A União Soviética, nesse período de décadas, não conseguiu eliminar o próprio espírito burguês, a própria mentalidade burguesa, de modo que o cara muitas vezes estava ali num estado proletário, supostamente, formalmente, mas com os mesmos interesses, a mesma perspectiva, a mesma mentalidade, ainda burguesa. Eu nem diria ainda burguesa, porque a burguesia mal existia antes da Revolução Russa. Ou seja, o cara conseguiu desenvolver uma mentalidade burguesa, nascendo e morando por décadas ali dentro da União Soviética. Então, assim, quando a gente fala em revolução, a revolução, ela é um processo que culmina materialmente, mas ela nasce de um processo que é interior no homem e que se difunde inicialmente, né, no âmbito ali mental, espiritual, ideológico. É necessário mudar a maneira como a própria economia é pensada, como as empresas são pensadas, como que os caras que estão encarregados ali das empresas pensam a si mesmos e pensam a própria atividade econômica. Você tem ali empresários na China, por exemplo, mas esses caras são empresários e não são burgueses. Né? Os caras são empresários, eles conduzem as empresas deles, que são ao mesmo tempo deles, mas eles entendem como sendo empresas que existem para cumprir um serviço ao povo. Né? A empresa não existe para ele, é uma empresa que ele comanda, da qual ele é dono, talvez, mas que existe para servir ao povo. Né? É por isso que... É difícil, hein? É difícil, é por isso que é uma revolução. É uma revolução difícil, que é também uma revolução espiritual, mental, sim, né? É sim. Mudar a maneira como você pensa a si mesmo no mundo, você pensa o mundo, senão assim, vamos supor, você fuzila... Mas parece que vai contra a natureza do homem, assim, sabe? Eu não acho que sim. Eu acho que assim, a natureza do homem, ela é obviamente corruptível e por isso você pode decair nesses vícios que envolvem inclusive a própria essência do ser burguês, mas na mesma medida em que você pode decair, você também pode se elevar através da prática da virtude e por aí vai. Porque senão você pode fuzilar aí 100 mil burgueses, 1 milhão de burgueses. Né? Se exatamente, você pega ali o cara... Você pega, por exemplo, o que acontece muitas vezes quando uma pessoa humilde no Brasil, ela repentinamente fica rica, milionária, bilionária. Muda alguma coisa, às vezes é até pior do que o cara que nasceu, entre aspas, berço de ouro. O cara é tão materialista quanto, o cara às vezes é tão opressor quanto, né? O cara às vezes ele é até mais exagerado, porque ele quer imitar aquilo que ele acha que o rico é. Ele começa a exagerar nessas emulações de riqueza, né? O sonho do oprimido é virar opressor, né? Sim, muitas vezes é basicamente isso que acontece. Então, assim, essa noção, é claro, você pode melhorar algumas coisas. Tem coisas, por exemplo, de grandes empresas, talvez empresas muito grandes, talvez você tivesse ter uma participação do Estado maior, talvez, por exemplo... Uma grande concessionária de energia elétrica talvez não deva ser privada, talvez deva ser estatal. Mas, talvez, por exemplo, empresas médias, talvez seja melhor você incentivar o cooperativismo, né? Mas você acha que o CEO da BID hoje ele é um cara que pensa muito mais
o chão de fábrica do que ele mesmo, assim? Tem isso num empresário desse, cara? Eu acho que se não tiver, o Estado tá ali para garantir que haja. Tá entendendo? mesmo? Volta e meia acontece na China de um bilionário ser fuzilado porque o cara rompeu ali com os deveres dele em relação ao Sério? povo. Já rolou isso? Banqueiro assim? é fuzilado na China. Sabe de alguma empresa Essa semana- que o CEO tomou um tiro na nuca lá por conta disso aí? A gente teria que pesquisar, mas essa semana mesmo um banqueiro foi fuzilado na China. Qual motivo? Corrupção? assim? Corrupção. Né? O cara não entendeu qual que é a função dele na empresa, né? E aí foi julgado, foi investigado, óbvio, julgado, condenado e fuzilado, né? É um método radical, talvez, mas... Eu acho que